que o mundo evangélico protestante adotou esse método de interpretação? Futurista, dispensacionalista, preterista. Por que virou essa bagunça? Vamos começar a contar a história. O que é história? É história. Você vai encontrar a história na história, não dentro de uma igreja. Você vai encontrar assim, na história. Samuel Huffley Maitland, virou bibliotecário e era um homem muito estudioso. E ele publicou em 1826 um livro que foi amplamente divulgado contra a reforma e apoiava os estudos de Ribeiro. Como ele era bibliotecário, essa é a cópia do livro aqui, como ele era bibliotecário, muitos falavam assim, bom, ele deve ter encontrado os escritos de Ribeira, porque ele também tornou-se bibliotecário do arcebispo da Cantuária. Ele deve ter encontrado os livros de Ribeira, estudou aquilo, achou maravilhoso, não, é isso aqui. E ele fez o livro dele. Tá? E que também o anticristo seria um homem lá no futuro. Bom, Maitland fez isso. E aí surgiu mais tarde o Nelson Darby, Dr. Nelson Darby, advogado John Nelson Darby. E ele era um brilhante advogado e estudioso também. E ele decidiu fazer o seguinte: por que não montarmos um estudo bíblico para ensinar as pessoas, para que a gente unifique os pensamentos? Né? E ele foi fazer os estudos e pegou os estudos de Maitland, possivelmente de Francisco Ribeiro. Porque os estudos que ele lançou era o dispensacionalismo, o futurismo. O dispensacionalismo fica num limbo teológico. Existem algumas teologias, inclusive, não vai para lugar nenhum. Mas ele lançou. E aí, aquilo que foi criado para combater a Igreja Católica, a Igreja Católica criou um método para combater o protestantismo. Começou agora a entrar no meio protestante e vai para frente. Depois de Darwin, você tem o Scofield. E o Scofield falou assim: bom, nós temos uma Bíblia e temos um estudo bíblico, por que não uni-las? E ele pegou esse estudo bíblico e os comentários e colocou na sua Bíblia comentada, que é uma das mais vendidas no mundo. Mas qual é o cerne? Da onde veio as ideias? Da onde que vem o estudo? Vem lá iniciando em Ribeira para combater o protestantismo. E o protestantismo adota os mesmos pensamentos de Ribeira, do futurismo, do dispensacionalismo, do preterismo. Tá? E ainda por cima, o seguinte: algumas dessas filosofias dizem, olha, a Bíblia está certa até um ponto aqui, ela quer dizer a Roma pagã. Mas quando o Papa assumiu, mudou. Não é isso a realidade. A realidade é que houve uma perpetuação de algumas coisas dentro da igreja. Começaram lá com Constantino. Se você quer saber mais informação sobre isso, fiz um estudo somente sobre Constantino. Está aqui no nosso canal no YouTube. Tá? Eu deixo também a descrição lá nos nossos links para você estude sobre Constantino. Então, aqui rapidamente. Por que as pessoas interpretam a Bíblia? Leem. Você lê, eu leio, eu interpreto de uma maneira, você interpreta de outra. Porque o seu método de interpretação é um método que vem de repente esse. Estou te acusando de nada, estou dizendo que de repente o método que você está usando vem de uma contrafação, de um movimento que não foi de Deus. Tá bom, qual o método verdadeiro para ler a Bíblia? O método verdadeiro para ler a Bíblia, também temos estudo sobre isso, mas o método verdadeiro de ler a Bíblia é deixar com que a Bíblia nos dê as orientações. Você quer um exemplo? Deus nos dá os símbolos, as traduções, nos dá o significado de cada um dos símbolos do Apocalipse. Apocalipse 17 é uma visão lá de uma mulher sobre uma besta, sobre muitas águas, né? Uma mulher impura, sentada sobre uma besta, sobre muitas águas. Aí o João, o apóstolo João, fica estupefato. O que quer dizer essa visão? O anjo, calma, quer dizer o seguinte: a mulher quer dizer isso, a besta quer dizer isso. Mais uma coisa interessante, vou dar uma dica para você. Quando você lê águas em profecia, tá? Ela quer dizer multidões, povos, línguas. Então, são pessoas, muitas águas. Então Deus deu à humanidade o seguinte: ó, tem um símbolo aqui, mas esse símbolo está em outro ponto da Bíblia, porque a Bíblia é uma só, não pode ser desmembrada. Em outro ponto, no outro ponto da Bíblia, Deus fala: aquele símbolo que você leu, aquele símbolo quer dizer isso.
Ah, 2.300 tardes e manhãs que está lá no livro de Daniel. Aí o Ribeira pega aquilo lá e fala, vamos botar isso no literalismo, vamos mudar tudo o contexto. Botou no literal. Só que a Bíblia nos diz que um dia se dê por um ano. Ezequiel 20 fala sobre isso. Então, o Deus falou, olha, quando você lê a profecia, dia, tempo, tá? Quer dizer, ano. São anos. Tá? Aí você pega, não, melhor não. Vou manter assim, é dia a dia. Não bate a profecia. Não bate o período. E aí começa a bagunça. Entendeu? Continuando aqui. Por que a maneira de interpretar a escritura foi mudada? Por que então foi mudada? Eu comecei a falar lá atrás. Foi mudado porque a Igreja Católica está sendo apontada como sendo a besta do Apocalipse. E eles tinham que mudar isso. Tá? E onde está isso? Apocalipse 13, do 1 a 8. É o surgimento da primeira besta. E agora vamos estudar. Olha, essa besta, Fernando, ela é um movimento religioso, ela é uma igreja. Vamos estudar. E aqui diz: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão dele, o seu poder, dragão na Bíblia, é Satanás. A besta recebe o poder e a autoridade de Satanás. Deu-lhe o seu poder, o seu trono e o seu poderio. Vamos encontrar falando sobre Satanás já, uma outra passagem que fala sobre o seu trono. Ele vai se encaixando como uma engrenagem encaixa na outra. Guarda essa palavra, seu trono, que nós vamos ler sobre isso aí. As 7 cabeças, no capítulo 17, nos apresenta sobre isso também. Tá? São 7 reis. E esses reis foram todos aqueles que atacaram o povo de Deus. Né? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grego, a Roma imperial e agora a Roma papal, que está perseguindo os filhos de Deus. Os 10 chifres são as 10 tribos bárbaras, porque elas vão lá e atacam o poder romano. Né? Os animais são os mesmos que a gente viu em Daniel. Agora estão montados, estão juntos lá. Tá? E essa besta, ela tem algo em especial. Essa besta, ela tem poder para ferir e agir por 42 meses contra os santos. E veio uma das suas cabeças com um ferido de morte. Guarda isso. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Guarda essa passagem que eu vou explicar sobre isso. E o que aconteceu? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Peraí, adoração. Adorando o dragão é Satanás. Como é que acontece isso? E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Quem é que pode vencer a besta? Ela tem tanto poder. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para agir durante 42 meses. Pega 42 meses, os dias estão lá, vão dar 1.260 anos. E ela teve poder para agir contra os santos de Deus durante 1.260 anos. Um caso interessante. E essa besta abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Olha aqui aquilo que eu falei, que é geral, né? Quando é algo universal, né? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Então, essa besta recebe poder de Satanás e a intenção é adoração, adorar. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Blasfêmia, é uma coisa interessante, que blasfêmia é uma ofensa à divindade, uma ofensa a Deus. A palavra blasfêmia só pode ser um insulto a Deus. Alguém que é considerado sagrado. É a difamação do nome de Deus. Alguém que quer se colocar, isso é o dicionário, no lugar de Deus. Entendem? Entendem? Então, esse primeiro poder de Apocalipse 13, que subiu do mar. O mar, eu falei que o mar, é que águas são pessoas. Então, esse poder, ele sai de uma região densamente habitada. E aí nós identificamos por essas características e outras, nós identificamos Roma.
E lógica, primeiramente ela foi Roma imperial, depois ela se passou a ser Roma cristã, Roma papal. E é isso, uma outra história grande também. Não vamos embrulhar a sua cabeça, mas nós temos um estudo sobre isso também aqui no nosso canal. Essa questão da Roma, né? Constantino e tudo mais, já preguei sobre isso, mas fica à disposição para você também dar uma olhadinha. Então vamos entendendo, né? Esse poder, então, de Apocalipse 13, é um poder religioso. É uma igreja que domina, ataca o povo de Deus. E durante os 1260 anos, esse poder age. E aí ele toma conta da humanidade. Ele subjuga os povos, as nações. Ele está presente nas maiores cortes. Ele comanda as cortes. Ele tem um status até mesmo maior do que os reis. Em cada castelo, em cada palácio real, existe lá um representante dele, que são os bispos. Estão lá, representam. E eles que dizem ao rei o que deve, não é fazer, olha, a Santa Sé não aceita isso, faz desse jeito, faz daquele jeito. E eles brigam entre si ali pelo poderio, né? 538 a 1798. Coisa interessante, são 1260 anos que esse poder ia reinar, como está na passagem anterior. Nós estamos falando de um poder religioso para entendermos que o Pix é a marca da besta. Tá? Vamos seguir em frente aqui. Se você pegar o ano de 538 e adicionar 1260 anos, você vai cair no ano de 1798. E em 1798, o general Berthier entra em Roma e prende o Papa Pio VI. E encerra o período dos 1260 anos de supremacia papal. E aí, no Apocalipse 13 diz: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, o papado ele foi ferido de morte em 1798, quando ele perdeu o status de ser mandatário, de ser a palavra, de ser o chefe de Estado, de ser o que mandava nos reinos. Ele perdeu. Quando houve essa Revolução Francesa e Napoleão, depois Napoleão mandou prender o Papa, os outros países se viram assim livres e adotaram logo o seguinte: não tem mais lugar aqui. Na Europa, tudo mais, aconteceu isso. Bom, continuando no nosso estudo, para entendermos, ali diz que essa ferida foi curada, mas está em processo de cura. Benito Mussolini, ele era um radical anticlerical. Ele não gostava da igreja. Ele não gostava de Deus, era um ateu, confesso, ele não gostava de Deus. Tanto que ele apostava. Um dia ele falou que ele apostava com Deus que se Deus existisse, matasse ele em praça pública. E não aconteceu porque ele queria provar que Deus não existia. Então ele desafiou a Deus. Deus, se você existe, me mata aqui na praça pública. Vou lembrar você que Mussolini morreu em praça pública. Morreu pisoteado, morreu surrado, morreu sendo apedrejado, não, mas ele morreu sendo ali massacrado pelo povo, morreu em praça pública. Mas antes disso, em 11 de fevereiro de 1929, ele assinou o Edito de Latrão, o Tratado de Latrão. No Tratado de Latrão, ele reconhecia a Sé, reconhecia a Igreja e devolvia o status ao Papa de chefe de Estado. E ainda instituía aquela área que era do Vaticano, devolveu ao Vaticano, e ali ficou sendo um país dentro de outro país. Porque o Vaticano é um país dentro de Roma. Dentro da Itália, é um país dentro da Itália, certo? E ele devolveu tudo isso aí. Mas como é que um cara que era anti a igreja se tornou? Havia interesses escusos em relação a todo o movimento nazista, a todo aquele movimento em que Mussolini queria implantar o sistema do fascismo. E ele encontrou eco na igreja. E ele falou, bom, a igreja acha que o fascismo é bom para ela porque nós temos similaridades em pensamentos em relação à Bíblia. Então eu vou apoiar vocês. Vocês voltam aí, fica com o seu
seu local, que seria a questão da Santa Sé, né? Vocês fiquem aí com o seu local, eu dou esse ponto para você, eu dou esse local para você. Isso foi dito lá atrás. Para entendermos tudo isso, a questão da adoração e tudo mais, eu preciso que você compreenda algumas coisas. Nós estávamos falando o seguinte, que a besta quer ser adorada. O dragão que deu poder à besta quer ser adorado. Então vamos estudar sobre o dragão agora. Lá em Isaías 14, 12 a 14, é o início de toda a encrenca. E começa, como caísse do céu a estrela da alva, estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, ao cima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Lembra a palavra por você lá atrás? Falei, guarda-se só do trono. Guarda só do trono. Está aqui o trono. Satanás lá no céu falando, olha, eu vou exaltar o meu trono. Vou subir aos céus, além dos céus. E no monte da congregação me assentarei. Qual que era a congregação que tinha no céu? Os anjos. Ele falou assim, eu vou me assentar no meu trono, diante da congregação, e eu vou ser adorado. Vamos fazer a similaridade das coisas para você compreender. Satanás está dizendo, eu vou ser adorado. O grande ponto de tudo que está aqui é que ele fala, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu quero ser adorado. E ele faz tudo para ser adorado. Então, o livro de Apocalipse é um livro de contrastes. Você tem Jerusalém contra a Babilônia, mulher pura contra a prostituta, a besta contra o cordeiro, a besta recebe uma ferida mortal e é curada. O cordeiro também recebe uma ferida mortal. Jesus é morto. A besta, após receber a ferida mortal, é curada. E o cordeiro ressuscita. A saída de Deus para a morte é a ressurreição em Cristo Jesus. A saída de Satanás para a morte é a reencarnação. Então, Satanás lança a mão para fazer tudo que Deus faz, ele faz algo semelhante. Algo que se chama contrafação. Não é a verdade, é próximo. Mas leva ao erro e ao pecado. E dentro disso, eu posso afirmar para você uma coisa interessante. Que Deus tem o seu selo. Aqui em Apocalipse 7, de 1 a 3, diz, depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem o mar, sobre as árvores. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Senhor. Deus tem o seu selo. Nós estamos tratando sobre a questão da marca da besta. Satanás tem a sua marca? Sim, nós lemos no Apocalipse 13. Ele tem uma marca. Deus tem um selo, Satanás tem uma marca. Deus coloca o selo na testa do ser humano. Essa representa aceitação, representa conhecimento, representa a testa aqui. Eu sei por quê. Eu aceito o Senhor. Eu só coloco o seu selo na testa. A pessoa tem que aceitar. Ela tem que aceitar. Satanás não. Satanás subjuga. E aí, nesse ponto, nós vemos o seguinte: ele quer ser adorado. Satanás quer ser adorado. E nós vemos que a besta também quer ser adorada. Porque a besta representa Satanás. Fernando está dizendo para mim que a Santa Sé representa Satanás. Eu estou dizendo que pessoas são salvas, pessoas são puras. Estou dizendo que Deus tem seus filhos em todos os lugares. Mas eu digo a você que o sistema clerical, papal, foi identificado lá na Idade Média pelos protestantes. Fez com que a igreja se movimentasse para tirar o foco dela. Mas dentro das profecias, das características, eu estou dizendo que o sistema papal representa a Satanás, representa estar aqui que ser adorado. E como a besta quer ser adorada, ela está fazendo a vontade de Satanás, que disse em Apocalipse, em Isaías 14, que, olha, eu vou botar meu trono diante da congregação para ser adorado.
E, infelizmente, a mensagem não é boa, mas, infelizmente. Apocalipse 13 também nos diz o seguinte: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quem? Quem não tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Nós estamos lidando com a adoração. A marca da besta tem a ver com adoração. Ela não é um objeto. Ela não é algo que você pega. Ela não é uma marca pregada na testa. Ela não é algo que seja assim tão claro, mas ela é uma tomada de decisão. Por isso que eu vou explicar para você que o Pix não é a marca, mas é uma ferramenta que vai fazer com que as pessoas lá na frente elas tomem decisão ao lado de Satanás. Porque Satanás tem moldado esse mundo para fazer algo que ele fez durante toda a sua história: subjugar a humanidade, fazer com que as pessoas caminhem naquela direção. Um ponto importante para você: eu falei que o selo de Deus ele é dado na testa, porque a pessoa tem que reconhecer, a pessoa tem que aceitar, a pessoa tem que aceitar a Deus, aceitar o seu plano, aceitar o seu selo. E a marca da besta, ela é na testa ou nas mãos. A mão significa o trabalho, o labor, mesmo daqueles que não aceitam intelectualmente, mas vão trabalhar a favor, porque estarão subjugadas. A marca não é um artefato. A marca é um poder de decisão que vai estar nas tuas mãos. Existe o selo de Deus e existe a marca da besta. E o selo e a marca não são objetos eletrônicos, nem uma tatuagem. Eu lembrei, eu achei o nome. Nem uma tatuagem na testa. Não é um objeto implantado no seu pulso. Não é algo que você esteja apalpando, mas é algo que tem que estar no seu cérebro, no seu íntimo, no seu coração. Eu vou dar uma dica, porque nós vamos parar uma hora de programação. E a semana que vem eu volto agora apresentando você. Então, bom, o Pix não é a marca da besta. Não é. Por quê? Porque tem a ver com adoração. Você viu a sequência profética. É uma sequência de passagens proféticas à luz da Bíblia, com a interpretação que Deus deu da Bíblia, a maneira que ele falou: interprete assim. Você viu que o mundo mudou, porque uma igreja falou assim: vamos mudar isso, porque eu tenho que sair de cena. E a partir disso, com o tempo, o protestantismo assumiu a interpretação que era da Igreja Católica. E se perderam. E se perderam. Por isso que em Apocalipse 16, quando você vai estudar sobre o Armagedon, ali tem a besta, o dragão e o falso profeta. O falso profeta é o protestantismo. Que estava caminhando na direção e saiu dele. Nós vamos estudar sobre isso aí. Eu quero deixar marcado, vou responder essa pergunta. O Pix é a marca da besta? Não, ele não é a marca da besta. Eu usar o cartão, usar o sistema, ou mesmo implantar um chip no meu pulso, é a marca da besta? Não, não é a marca da besta. Por si só, aquele objeto não é a marca da besta. Mas, se eu me envolver tão desesperadamente, e lá no futuro, lá na frente, não é no futuro tão longe não, porque está perto, lá na frente, quando eu tiver que tomar uma decisão, eu sigo o selo de Deus, ou eu vou seguir a marca de Satanás. Se eu não me envolvi, eu vou tomar a decisão correta. Mas se eu estou enredado com esses objetos, que não é um só, é uma cadeia de circunstâncias que vai levar as pessoas a tomarem a decisão errada se elas não forem informadas. Muitos cristãos, marca o que eu vou falar, muitos cristãos estão dizendo por aí: eu não vou implantar um chip, porque é a marca da besta. Muitos cristãos
orientado por seus pastores que não estão interpretando a Bíblia da maneira que Deus manda. Muitos cristãos vão dizer: eu não uso o cartão, eu não uso o sistema, eu estou abolindo o sistema financeiro, porque isso é a marca da besta. Vão estar aceitando a marca da besta e seguindo a Satanás. Você está duvidando? Eu estou afirmando. Eu estou afirmando. Muitos pastores vão ter que pedir perdão às suas congregações porque estão ensinando elas errado. E há pastores que preferem estudar a Bíblia não na revelação, mas no celebration. Vamos cantar, vamos louvar, o Espírito Santo está falando comigo, blá, 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 mas não leem a palavra de Deus, não estudam, não veem as advertências. E Apocalipse 14, a terceira mensagem angélica. Primeira mensagem: adorar a Deus, aquele que fez os céus, as terras e tudo que não é. Adorar a Deus. Segunda mensagem: a Babilônia caiu. Essa bagunça de religião cai por terra. Mas a terceira mensagem é a mais dura. Se alguém aceitar a marca da besta, ou o seu nome, ou o seu número, também o tal beberá do cálice da cólera de Deus. E aí? É importante você saber o que é a marca da besta? Eu vou afirmar para você: não é um artefato tecnológico. Mas os artefatos tecnológicos vão te levar, não se cuidar, a tomar a decisão errada no futuro. Sábado que vem, se Deus assim desejar, eu vou estar falando então o que é a marca da besta e o que é o selo de Deus. Já preguei sobre isso, mas vou lembrar porque nós estamos respondendo essa questão. E foi até um pedido sobre o Pix é a marca da besta? Não, não é. O Pix não é a marca da besta. Mas eu espero que você use com sabedoria. Deus abençoe. Até o próximo sábado nesse nosso estudo com você aqui. Tenha uma boa semana, um bom restante de sábado. Lembre-se de guardá-lo, de deixar ele santo, de desfrutar esses momentos que Deus separou no calendários do universo para que você tivesse essa comunhão. Deus abençoe e até mais.